Goiás tem interesse no atacante Marlon, 25 anos de idade, que fez uma baita temporada de 2022 no Paysandu. 16 gols durante o ano. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa informação que vem de alguns jornalistas lá do Pará. Trazer aqui principalmente os seus números nessas últimas temporadas. Um jovem atleta, passou ele também no Oeste, no interior de Pernambuco, despontando muito bem na Série C do Campeonato Brasileiro. As suas principais características de jogo, será que ele atua mais pelo lado direito ou no lado esquerdo? Além disso, outras cobranças no caso de pênaltis, falta um destaque aí nesta última temporada em Belém, e sobre os outros clubes interessados em contar com o futebol do jogador, no caso tanto equipes da Série A, Série B e Série C do Campeonato Brasileiro. Esse será o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje, meio que já tornou normal, o Goiás se interessar por jogadores do Paysandu, no caso na última temporada sendo o Nicolas e agora o Marlon, outro nome que entra na mira do Goiás. Essa é a pronúncia mesmo, tá? É Marlon como se tivesse um acento agudo no O, não Marlon, tá? É Marlon, como costuma chamar ele lá no Paysandu. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações, que sempre tem vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News, como o que eu gravei de hoje mais cedo, falando sobre o excelente centroavante, o Matheus Peixoto, que se parece bastante com o ex-goleador do Goiás, no caso o Pedro Raul. Vou deixar esse vídeo na tela final, combinado? E também se inscreva aqui embaixo no Goiás News para ajudar a gente a chegar nessa marca de 7.000 inscritos, que já está bem próximo, e o nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News, vou deixar ele aqui embaixo na descrição. Lá a gente tem pouco mais de 600 inscritos, então conto com a sua colaboração para alcançarmos essa marca de 1.000 inscritos e ter um canal reserva também forte aqui. Agora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa informação confirmada lá pelo jornalista o Júnior Cunha, do portal Roma News, lá do Pará. Muito obrigado aí a galera que garantiu o interesse do Goiás em contar com o atacante o Marlon, 25 anos de idade, costuma atuar pelas beiradas do campo para a próxima temporada. Neste ano de 2022, o jogador, que tem aí apenas 25 anos de idade, entrou em campo 43 vezes, com incríveis 16 gols e outras 3 assistências. Ótimos números, para um atleta que teve uma competição difícil, que no caso foi a Série C do Campeonato Brasileiro, e também atua pelas beiradas do campo, ou seja, não fica tão próximo assim do gol. Na terceira divisão do futebol brasileiro, ele atuou aí, no caso, 23 vezes, marcou 10 gols e também deu outras 2 assistências, além no caso de 4 cartões amarelos. O seu contrato no Paysandu vai até dezembro de 2024, foi adquirido ainda no final da última temporada. Daqui a pouco converso mais sobre a sua trajetória, antes de chegar no Papão. E, no caso, segundo o portal Roma News, além do Goiás, outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, como o Coritiba e também o Cuiabá, tem um interesse no jogador. Além disso, o Mirassol, que conseguiu o seu acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, e também o São Bernardo, que, assim como o Paysandu, está na Série C do Brasileirão, mas tem uma grande vantagem, para falar a verdade, que no caso é a disputa do Campeonato Paulista no primeiro semestre. Não sei se o Paysandu vai liberar o jogador de graça. Existe sim um interesse do atleta, obviamente, disputar uma competição diferente, já que o Paysandu bateu na trave para conquistar o seu acesso desde 2019, então foi 19, 20, 21 e agora no ano de 2022. Inacreditável, um clube desse tamanho, com aquele tanto de torcedor também, como é no caso do Goiás aqui em Goiânia. Na minha visão, Goiás e Vila, na questão de torcida, é o Remo e o Paysandu lá no futebol paraense, e o Papão derrapando bastante, na Série C do Campeonato Brasileiro. Pode sim existir essa vontade do jogador, dos seus empresários e até mesmo do Paysandu em valorizar o atleta em uma Série A ou até mesmo na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, acho que uma pequena compensação financeira será necessário, assim como foi no caso do Nicolas, onde o Goiás, naquela transação geral, quando ele chegou ali no finalzinho do mês de junho, se eu não estiver muito enganado, ficando até a Série B do Campeonato Brasileiro, conseguindo o seu acesso, o Goiás pagou aproximadamente R$1,5 milhão. O Marlon tem esse vínculo até dezembro de 2024 e, segundo o portal o Roma News, existe essa possibilidade dele ser emprestado no ano de 2023 com uma opção de compra, já que o seu contrato no Paysandu vai até dezembro, no caso daqui 2 temporadas. Então não existe a possibilidade real dele sair de graça, assinando um pré-contrato na metade desse próximo ano. Vamos ver aí, no caso, como que vai acontecer essa história. O Goiás, que também já está interessado em outros jogadores pelas beiradas do campo, então tem que entender bastante como que deve ser esse planejamento, acertados para o ano que vem. Pelas beiradas, no caso já tem o Vinícius, outras opções no caso do Luiz Felipe, ex-Atlético Mineiro, o Pedrinho também, jovem, atleta das categorias de base, assim como o Mateuzinho, que veio do Ipiranga, fez boas partidas no Brasileirão, na Copa do Brasil, teve aquela grave lesão, também retorna já no começo da temporada. Outras conversas, o Goiás já está acertado com o Fernandinho, que também atua pelo lado esquerdo do campo, e outra possibilidade que surgiu, no caso foi do Vitor Pernambuco, atuou aí no futebol do Xerife, da Moldávia, também já jogou se eu não me engano, Noruega e
Geórgia. Daqui a pouco também, daqui uns dias mais pra frente, quero falar especificamente sobre esse jogador. Então, mais um interessado aí no Goiás. Eu vejo como uma opção, por exemplo, para composição de elenco. Gostaria que o Goiás, além de manter o Vinícius, né, queria que o Dada Belmonte continuasse e pelo menos mais um grande jogador já com experiência aqui no futebol brasileiro que atue pelas beiradas do campo chegando. Agora com essas possibilidades de outras apostas, né, no caso do Marlon, também a contratação do Fernandinho ex-Brusque, Chapecoense e muito mais, a gente tem que entender melhor o que pensa a diretoria, mas é uma posição que precisa sim de mais jogadores, né, em quantidade e também de qualidade, já que o Goiás terá essas 5 competições no ano que vem: Campeonato Goiano, Copa Verde, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e também a Série A do futebol nacional. Sobre as suas principais características de jogo, só de olhar no caso das estatísticas, né, um atleta que atua pelas beiradas do campo fazer 16 gols no ano, a gente já pode imaginar no caso uma boa finalização. E de fato isso ele faz bastante, costuma atuar mais como um ponta esquerda, também um ponta direita. Eu vou deixar um mapa de calor no caso lá do SofaScore, que quando ele atuou ainda na disputa do Campeonato Paulista, não, da Série B, pode ser da Série B de 2020, ainda com a camisa do Oeste, não tem esses dados da Série C, ele atuava mais pelo lado esquerdo e também no lado direito. Já assisti alguns jogos, inclusive do Paysandu nesse ano, e principalmente as suas jogadas, né, agora ao final da temporada, ele cai bastante, ou pelo lado esquerdo ou até mesmo no lado direito, não tem uma posição única, né, um jogador bastante versátil dentro de campo. Destro, 1,76 m de altura, tem uma boa finalização na saída do goleiro, além de uma baita velocidade, né, mas não fica só nisso, além dos dribles curtos e das grandes arrancadas em direção à linha de fundo, é um jogador muito técnico também, arrisca bastante finalizações de longa distância, já marcou alguns gols dessa forma, bate muito bem na bola, por ser um jogador ágil, né, geralmente não costuma ter esse combo completo, né, a gente pode imaginar, por exemplo, o Michael, quando chegou aqui no Goiás, né, corria bastante, driblava muito bem, mas na hora da finalização acabava pecando bastante, evoluiu isso bastante também no ano de 2019, sendo um dos grandes craques naquele Campeonato Brasileiro. Sobre o Marlon também, além dessas jogadas individuais, é um cara que não tem medo de errar, bate bastante faltas, já fez gols assim, e também em cobranças de pênaltis, pode cair pelos dois lados do campo e fecha muito bem cruzamentos dentro da pequena área, né? No caso aparece no segundo pau para completar a jogada e mandar para o fundo do gol. O esquema tático do Paysandu, comandado pelo técnico Márcio Fernandes, nesta última temporada, né? Aquele técnico ex-Vila Nova também, ele costuma atuar como uns 3 atacantes, né? Ficava o Darley e também pelo lado esquerdo o Robinho ou o Serginho, né? Um desses dois jogadores pelo lado esquerdo ou pelo lado direito e do outro lado contrário o Marlon. Então ele fez bastante essa função pelos lados do campo, também pode atuar como um segundo jogador ali dentro da grande área, né? No caso um segundo atacante ou até mesmo um meio campista, mas especificamente nesse ano de 2022 mais aberto, né, pelas beiradas do campo. Bastante versatilidade, acho uma característica interessante para jogadores, até mesmo em entrevista dos principais dirigentes, né, do Paysandu no ano passado, ao Portal DOL, garantiu que a sua negociação em definitiva, ele que pertencia ao Porto de Caruaru, do interior de Pernambuco, foi um jogador que chegou muito barato, com um salário parecido com atletas das categorias de base, e o Paysandu renovando esse contrato, que tinha vínculo, né, só no caso até fevereiro de 2021, ele estendeu até dezembro de 2024, adquirindo juntamente ao Porto de Pernambuco essa porcentagem, também os direitos econômicos do jogador. Os valores naquele momento não foram revelados. Então essas são as principais características, o mapa de atuação dele também, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, grandes jogadas individuais e também arrancadas, né, na linha de fundo. Além disso, é um jogador que não tem medo de errar, acho que é um ponto importante também, busca finalizações e nessa temporada conseguiram grande êxito nelas, né, 16 gols marcados, sendo 10 deles na Série B do Campeonato Brasileiro. Sobre a sua carreira, ele que começou ainda nas categorias de base do Porto, né, lá de Caruaru, na temporada de 2014, com 2 partidas e 1 gol marcado. O último jogador do Goiás, no caso, o grande jogador, né, para falar a verdade, o Araújo também é dessa cidade, né, no caso lá do interior de Pernambuco, não consegui achar onde ele nasceu. Passou ali também em outras equipes, como por exemplo o Sub-20 do Vitória na temporada de 2017, o Flamengo também de Pernambuco, com 7 partidas e 2 gols marcados naquele final do ano. Em 2018 atuou na equipe B do Sport, foi muito bem, né, no Sport Recife, 5 gols marcados em 6 partidas, também no Sub-23. Em 2019 passou pelo Porto e o Central, as 2 equipes do interior de Pernambuco, chamando bastante atenção, né, marcando 5 gols em 21 partidas naquela temporada. E em 2020 chegou no Oeste, no interior paulista, fez a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, em algumas partidas, né, no comecinho, naquela temporada na segunda divisão, pegando aqui certinho para vocês, foram 12 partidas, 8 como titular, nenhum gol e 1 assistência. Também participou do Campeonato Paulista na temporada de 2020 lá no Oeste, no total foram 8 partidas, 6 como titular e também outra assistência. Depois disso acabou sendo negociado com o Paysandu, fez uma boa reta final de Série B de Série C, né, do Campeonato Brasileiro,
12 partidas, 5 gols marcados e acabou ficando, né, em definitivo para o ano de 2021. No ano passado, uma temporada um pouco mais discreta, mesmo assim, sendo um jogador importante, 35 jogos com 4 gols marcados, agora sim em 2022, deslanchando de vez, né, tanto na titularidade quanto também marcando mais gols, né, sendo mais participativo na questão do ataque. Mesmo no último ano, onde no caso ele caiu um pouco de desempenho nos números, ele foi titular basicamente absoluto durante toda a temporada no Paysandu. É um jogador que tem um grande carinho da torcida, na minha visão seria assim uma baita contratação para o Goiás na composição de elenco. Mesmo assim, ainda exige da diretoria uma outra contratação de peso, né, pelas beiradas do campo, já que foi uma posição que o Goiás sofreu bastante na última temporada. Acho que começando o ano, por exemplo, com no caso o Vinícius, né, que já tem contrato, o Mateuzinho também acho que pode ser essa referência. Aí deixa, por exemplo, o Luiz Felipe e o Pedrinho mais como algo extra. E pelo menos mais um outro, né? Acho que não precisa do Vitor Pernambuco e também no caso do Marlon, acho que não vejo essa necessidade. E trazendo um jogador que ganha ali 150, 200 mil reais para ser essa grande estrela pelos lados do campo. E quando começar o Campeonato Brasileiro, deixar aí no caso para fazer um outro investimento dessa maneira. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Inicialmente sobre o Marlon, né? Esse atacante de 25 anos de idade, pretendido por vários clubes do futebol brasileiro. Se você buscaria a negociação com esse atleta e até mesmo, né, desse planejamento da diretoria pelas beiradas do campo, eu gostaria bastante que o Dada Belmonte continuasse. A princípio não deve ser essa negociação, já tem a intenção de defender o América Mineiro ou até mesmo sondagens do Internacional para 2023. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Na tela final eu vou deixar o vídeo, né, onde eu prometi lá no comecinho, falando sobre, no caso, o interesse do Matheus Peixoto e também do lateral esquerdo Sander, o mais novo reforço do Goiás para o ano que vem. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera, e o link aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes.